Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, meus queridos, amados, hoje também nesse vídeo eu quero, em nome de Jesus Cristo, interagir com vocês para que possamos cada vez mais nos se familiarizar com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Para que nós possamos ter uma boa relação com Deus, para que nós possamos ter um bom conhecimento da parte de Deus, é preciso nós sempre estar meditando nesta palavra. E a pergunta é: você tem lido a Bíblia? Você tem meditado nessa palavra? Você tem pedido a Deus conhecimento para que Ele possa te dar conhecimento? Amém? Então isso é muito importante, nós meditarmos, lermos, estudarmos a palavra de Deus, para que possamos ter aquele conhecimento bíblico. Amém? Porque quando você adquire um conhecimento bíblico, você tem mais uma proteção da parte de Deus, porque você está entendendo. Fica mais difícil de você, amém? Fica mais difícil de você se deixar ser levado, enganado por algumas pessoas. E hoje eu queria compartilhar com vocês, para que nós possamos meditar em nome de Jesus, aqui na cartazinha, na epístola do apóstolo Paulo, aos Gálatas. Como eu já disse e digo, amado, nós temos que entender uma coisa: a nossa convivência hoje não está diferente da convivência daqueles tempos dos apóstolos, quando eles pregavam essa palavra naquelas igrejas. Porque hoje, se não tiver igual, está pior. Amém? Está muito pior. Então nós temos que entender isso, que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos capacitar. Amém? Então nós devemos aprender também com as cartas que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João e os demais apóstolos escreveram para aquelas igrejas. E hoje eu quero interagir com vocês, compartilhar aqui em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. E isto que ele falou aqui na igreja de Gálatas tem se acontecido muito aqui no nosso país, no Brasil. Amém? Então nós temos que entender isso. O importante, meus irmãos, nós devemos comparar a situação a qual o apóstolo Paulo pregou aqui na igreja de Gálatas com a situação que se encontra aqui nas congregações, nas denominações aqui no nosso país. Amém? E ele diz aqui: maravilho-me, o apóstolo Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já foi anunciado, do que já recebeste, seja amaldiçoado, anátema. Amado, agora se nós formos olhar, se nós formos como se diz, especificar o evangelho hoje, o cristianismo hoje, amém? Nós vamos perceber, amados irmãos, que muitas das pessoas têm se desviado da verdade. Muitas das pessoas hoje têm transtornado o evangelho de Cristo para benefício próprio. O que mais nós pregamos hoje, eu nunca imaginava na minha vida, eu nunca imaginei na minha vida que Deus ia me levantar para me pregar contra falsos ensinamentos, contra ensinamentos que hoje a gente vê que está fora do contexto bíblico. O que mais a gente vê, não precisa nem ir para as redes sociais, você só ouve falar aqui em nossa cidade, por exemplo, muitas denominações, congregações que pregam o evangelho, amém, anticristo, o evangelho que está ao contrário, muitas das vezes, da palavra de Cristo. Por isso que ele falou, ele chegou na igreja de Gálatas e falou: maravilham-me de que tão depressa, de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém, irmãos? O que mais nós vemos são evangelhos hoje transtornados, o que mais nós vemos são palavras, pregações hoje transtornadas, que não está baseada nem de acordo com a palavra de Deus.
Porque quando você chega a uma pessoa que você evangeliza, que você conquista, que o Espírito Santo convence aquela pessoa do pecado, amém? Que ele é pecador e precisa se reconciliar com Deus mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amado, sabe o que acontece? As pessoas se convertem, vão para a igreja, mas se deixam levar pelos falsos ensinamentos. Assim aconteceu provavelmente lá na igreja de Gálatas. O apóstolo Paulo disse que se maravilhava porque tão depressa se desviasse dos ensinamentos daquele que vos chamou a graça para um outro evangelho. Mas, irmão, mas aqui no Brasil se tem essas igrejas? Tem, meu irmão. Tem, minha irmã. Tem igreja aí hoje que incentiva você a não seguir, como eu fiz vídeos já atrás, os vídeos anteriores vizinhos a esse. Tem igreja que vos ensina você a seguir outro profeta, até como regra de fé um outro livro que não é essa palavra. Isso é outro evangelho. Tem igreja aí que vos ensina a vocês a, como eu já falei milhares de vezes, a adorar a imagem da escultura, a fazer procissão através de imagem da escultura. Então isso aí é um outro evangelho. Jesus não ensinou isso não. Tem igreja aí, como eu já falei também, amados irmãos e irmãs, no vídeo anterior. Amém? E se eu estou pregando isso, se Deus está depositando no meu coração, amado, se alguém não gosta, amém. Mas uma coisa eu te digo, eu sou o tipo da pessoa, o seguinte, eu prego o que Deus depositar no meu coração, amém? Eu não prego para agradar homem. Pode ser meu pai, se meu pai disser, meu filho, prega isso aí não, que eu não gosto, eu digo que se converta, meu pai. Pode ser quem for, meu irmão, eu não prego para agradar homem não. Ou nós se consertamos diante de Deus, ou quando Jesus vier, ele volta só. Amém? Mas o que mais nós vemos aí são evangelhos transtornados, estão querendo mudar a palavra de Deus encobertamente. Muitas das pessoas estão fazendo da palavra de Deus coisas inúteis, coisas para enganar as pessoas. Por isso que está essa confusão na mente do povo. É por isso que está já se cumprindo. O povo está esfriando o amor, principalmente o povo não está mais querendo ouvir a palavra, não está mais querendo se achegar a uma igreja a Deus por causa do transtorno do evangelho. Amém? Mas ele diz aqui, mas ainda que nós mesmos, que os apóstolos mesmo, ou um anjo do céu, vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Amém? Então, se uma pessoa, ou mesmo um anjo do céu, ou mesmo os discípulos de Jesus, os apóstolos, se anunciasse um outro evangelho que está fora desta palavra, que está fora deste livro, seja amaldiçoado, seja anátema. Amém? Então é por isso que eu digo a você, leia a Bíblia. Ou então, se chega uma pessoa que prega a verdade, se chega uma pessoa que pregue por amor, que tenha consideração as pessoas, as ovelhas, pelo amor que Deus tem demonstrado a nós, mesmo nós não sendo merecedor. Amém? Quando você vê qualquer vestígio de avareza, de ganância, quando você vê qualquer vestígio de anticristo, qualquer vestígio de um outro evangelho, além do que já foi anunciado, meu irmão, se afaste. Amém? Se afaste. Porque, como eu já falei, tem pessoas aí que se acham Deus na terra. Tem pastores aí que se acham Deus na terra, um sabichão na terra. Eu tenho 37 anos de pastor, eu tenho 40 anos de pastor. Olha, meu irmão, eu já disse e vou dizer, tempo de cristianismo não leva ninguém para o céu, a não ser que esteja baseado nesta palavra. Porque se desviar e pregar na mente das pessoas um outro evangelho, se transtornar um outro evangelho, além do que já foi ensinado às pessoas, que é esta palavra, seja anátema, amaldiçoado. Amém? Seja amaldiçoado. Tem pessoas que quer pôr hoje em prática as táticas da antiga aliança. Olha, amado, ninguém é menino. Amém? Não adianta você vir querer me implantar na mente, coisas que eu sei o que hoje está ativado. Eu leio Bíblia também. Não sou muito eloquente na palavra, mas eu leio Bíblia. E o pouco que eu sei, o pouquinho que eu sei, eu faço que não o apóstolo Paulo aqui. Porque persuado agora eu a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homem? Se estiver ainda agradando aos homens, não serei servo de Cristo. A partir do momento que você transgride a palavra, que você aceita falso ensinamento para agradar a homem, você não é servo de Cristo, meu irmão. Você, para ser servo do Senhor Jesus Cristo, você tem que pregar a verdade. Você tem que falar a verdade.
Amém? Uma das duas, ou a igreja que você congrega tem que andar na verdade, lhe acompanhar na verdade, ou você tem que se afastar de uma igreja, de uma congregação, de uma dominação que está transtornando o evangelho. Amém? Está transtornando, está transgredindo a palavra de Deus. Infelizmente, meu irmão, infelizmente nós temos que orientar as pessoas devido aos falsos ensinamentos, devido ao evangelho transtornado. Amém? O apóstolo Paulo diz: maravilha de que tão depressa passasse daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que mais tem nesse mundo são pessoas transtornando. Eu fiz 2 vídeos anterior a isso aqui, amados, eles estão falando a respeito de homens que se diz ser de Deus aí, homens eloquentes na palavra, conhecimento, doutores da lei, doutores de teologia. Quando alguém vem colocar na tua mente que você só é um homem sábio na palavra de Deus, não tem conhecimento, se você tiver teologia, é mentira, meu irmão. É mentira, amém? Mentira, porque a teologia não leva ninguém para o céu. Teologia é um complemento dos ensinos básicos, físicos aqui da terra, para você ter uns conhecimentos aqui da terra. Mas o que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Amém? Lembre-se, nunca se esqueça do que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, por ter ocultado estas coisas aos sábios e instruído e as revelasse aos pequeninos, aos analfabetos, aqueles que não têm ciência, que não têm conhecimento, porque para eles ver que quem dá o conhecimento da palavra, quem dá o conhecimento deste livro, desta biblioteca, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você dizer: eu não vou me aprofundar na Bíblia, eu vou procurar fazer teologia, faculdade. Está perdendo seu tempo, porque a maioria dos professores, teólogos, eles são ateus. Vocês têm que ter cuidado com isso. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu posso dizer isso. Amém? Eu posso dizer isso porque o pouquinho que eu sei, eu não sei nada, mas o pouquinho que eu sei foi Jesus que me passou, foi o Senhor que me ensinou, me capacitou. O pouquinho que eu não sou nada, tá entendendo? Eu não conheço nada, mas o pouquinho que eu sei, não aprendi através de homem algum. Amém? Porque quando a gente quer realmente servir a Deus, a gente vai buscar sabedoria em Deus. Quando você quer servir a homem, você quer se apresentar para o mundo, você quer ser conhecido do mundo gospel, aí você vai procurar conhecimento, né, do homem. Você vai procurar conhecimento do homem. Mas quando você quer status mesmo, status, conhecimento do homem, conhecimento gospel, quer ser famoso em meu povo gospel, aí você parte para os ensinamentos, né, terrestres, os ensinamentos da teologia. Amém? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou isso lá na igreja de Gálatas, na Galácia. Eu falo hoje aqui, eu nunca fiz teologia e nem pretendo fazer teologia. Se eu não tiver de ser salvo, foi porque não fiz curso de teologia, então eu não vou ser, porque eu não parto e nem quero, nem me interessa ensinamento de homens. Amém? Se você tem um ensinamento espiritual, chegar até mim e eu ver que você é espiritualmente, eu tenho um prazer de lhe escutar e de aprender com você. Agora, meu irmão e minha irmã, não venha com palavras bonitas, não venha com palavras suaves, bonitas, porque palavras bonitas, sem ação, sem atitude, sem um renovo, não salva ninguém e não ganha ninguém para Jesus. Amém? Então todos esses que estão transtornando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles tenham cuidado. Esses que estão implantando um outro evangelho na mente das pessoas, tenham cuidado. Porque se alguém vos ensinar, ou até nós mesmos, ele falou, ou um anjo venha do céu e vos ensinar um outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja amaldiçoado. Amém? E se você não quer ser maldição, se você não quer cair uma maldição sobre a tua cabeça, meu irmão, reconheça que nós devemos pregar somente a verdade, né?
para o povo, para que as pessoas venham conhecer a verdade e se converter. Não leve em consideração o ensinamento de homem, leve em consideração o ensinamento que o nosso Deus te deu. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, porque o verdadeiro ensinamento vem de Deus. E não busque se afastar da verdade, desta biblioteca. Não se afaste dela, leia, escute, ou então se achegue a quem prega a verdade. Porque se você pregar um outro evangelho além do que já foi, ou se você aprender e for viver ou passar para alguém, é anátema. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor.